Eu até mudei já a tela, porque a gente entrou via Flamengo, a gente acabou entrando nesse assunto do, abre aspas, sucesso brasileiro, com ou sem aspas. Eu acho que é até um sucesso. Sim, de certa forma, em alguns casos, é um sucesso, um futebol jogado, muita dedicação, né? E aí eu queria debater um pouco do que levou a esses resultados positivos do futebol brasileiro. Porque não dá para colocar tudo na conta dessa história. Ah, os europeus estão de férias, é colônia de férias, não querem nada. Eu acho que esse discursinho aí é muito raso. Eu acho que os europeus podem não estar jogando com o mesmo foco que jogariam uma, uma Champions League, mas também na fase de grupos eles não jogam do mesmo jeito que jogam nas oitavas e nas quartas. Então vamos ver como esses times vêm nas oitavas e nas quartas. A gente já viu muito time grande na Champions League perder jogo para time ali da Grécia, para time de mercados menores na fase de grupos. Tá? Então, não é. A gente não está vendo algo que nunca aconteceu no futebol. Ah, o Paris Saint-Germain não perde. Ah, o Chelsea não perde. Perde sim. Perde para times menores da Europa. Menores que Palmeiras, menores que Flamengo, menores que Botafogo. Então, eu não acho que dá para botar tudo na conta desse tão, tão multiplicado discurso de desinteresse. Agora, tem um elemento que eu acho que cabe colocar na conta, que é, se não existe desinteresse por um lado, eu acho que não existe desinteresse, obviamente existe muito mais interesse e preparação do lado de cá, da moeda. E existem dois outros fatores que sempre precisam ser levados em consideração. Estamos no meio da temporada no futebol brasileiro, os clubes estão em crescimento, os jogadores foram inclusive trabalhados para chegar no auge nesse momento, foram poupados de jogos no brasileiro. O Flamengo, esses quatro times não jogaram a última rodada do brasileiro. A CBF deu essa proteção a eles para que pudessem chegar no Mundial descansados, tá? E também o fator temperatura, né, que pesa muito a favor nesse momento. Para além disso, para provar que também não é só a explicação estar na Europa, está também em virtude do futebol brasileiro, o futebol argentino naufragou. Né? River e Boca nem classificaram. Boca passou vergonha no Mundial. Empatou com o Auckland. O River perdeu vaga para Monterrey. Então, assim, não é o sucesso sul-americano. Os argentinos fizeram um papel abaixo do esperado. Abaixo do esperado. Queria a visão de vocês, de como vocês enxergam e do que justificaria, na visão de vocês, esse bom desempenho brasileiro na fase de grupos. Ô Fred, eu vou iniciar essa porque, na verdade, eu acho uma leitura até óbvia e nem passa pelos pontos que você citou, Fred, apesar de que está sendo os mais usados. A turma está recorrendo nesses pontos de até tamanho de gramado, eu vi as pessoas citando, temperatura está sendo muito falado, e principalmente a questão do momento da temporada. Eu acho que o momento da temporada até que entra um pouco. Mas, na verdade, veja só, nos últimos 10 anos, apesar de ter uma constatação de que o futebol europeu, eu não vou nem falar em relação ao sul-americano, eu falo em relação ao Brasil. Existe uma constatação que o futebol europeu ele tem um nível maior do que o praticado no futebol brasileiro. Isso aí, acho que ninguém vai discordar. Somando a isso, você tem o fato que nos últimos 10 anos teve uma prevalência dos principais times europeus numa curva mais acentuada. A gente viveu a era do Barcelona de Messi e do Real Madrid de Cristiano Ronaldo. E quem chegava para competir com esses dois tinha que suar sangue, meu. Manchester City, por vezes, o Bayern de Munique, às vezes também chegava a se aproximar desses dois. Eu acho que parte disso já explica, por exemplo, o time brasileiro não conseguir ganhar no time europeu nos últimos 10 anos aí, 12 anos desse campeonato mundial. Às vezes até
como o Cássio disse, né? Nem disputa final. Agora, a gente não tinha noção de como seria um confronto com a meiuca da Europa. Essa é outra linha muito debatida, né? Que na verdade agora eles confrontam com o segundo degrau do futebol europeu, né? Com um degrau Sim, e veja, médio. não tem nenhum. Porque alguém pode dizer assim, mas no Brasil também é segundo degrau. Quem disse que Fluminense é a nata? Mas aí é que tá, meu amigo. Os patamares são diferentes. Aí tá constatando que, na verdade, a meiuca do Brasil. Vamos estar falando isso como a meiuca do Brasil. Uma meiuca ali na parte de cima, mas uma meiuca. Dá para competir. Não estou dizendo que é melhor, mas dá para competir com o que está se apresentando aí de Borussia Dortmund, de Porto, de Atlético de Madrid. Agora, quando você pega a nata da nata em boa fase, porque tem diferença, viu? Tem que estar em boa fase. Que aí é que dá o total domínio em relação ao que tem de melhor aqui no Brasil. Porque não basta ser apenas o Real Madrid. Tem que ser o Real Madrid tinindo, campeão da Copa dos Campeões. Aí fica muito difícil. Mesmo que você pega o principal time do Brasil, e a gente viu isso nos últimos mundiais. Então, para mim, vem muito disso. E a única coisa que está fora dessa análise é o jogo PSG e Botafogo, que é um jogo. Porque o PSG, sim, a gente está falando da nata, tá? Do futebol europeu, que ganhou goleando a final da Champions League, aí chega e pega um Botafogo e perde. Mas eu acho que a gente poderia tratar um pouco com um jogo isolado. Eu vejo dessa forma. Se a gente tira esse resultado, aí o resto está abraçando nessa análise que eu fiz. Eu acho que a gente está vendo alguns fatores assim que estão fazendo o sucesso brasileiro ser o que é. Por exemplo, comparando com o futebol argentino. Hoje a gente tem uma injeção de capital, de dinheiro, de qualidade técnica muito maior nesses clubes do que Boca e River, que apesar de serem camisas tradicionais, não vivem hoje seu melhor momento sob o ponto de vista técnico. Muito nessa linha do que Atos falou também, o prime da primeira prateleira do futebol europeu é muito maior do que o prime da nossa primeira prateleira. Então, indo e voltando, é difícil você imaginar que, por exemplo, qualquer time brasileiro, o melhor time brasileiro, possa derrotar mais de uma vez um time europeu jogando no seu altíssimo nível. Eu também estou muito nessa linha de que um jogo como PSG e Botafogo, como aconteceu, acontece uma vez, se jogar mais outras 9 vezes, o PSG vai continuar sendo favorito nas outras 9 e eu acho que vai vencer as outras 9, principalmente se levar o jogo com mais seriedade. O que eu acho que acaba sendo o fiel da balança em relação a isso é o apetite, a importância como os clubes brasileiros veem essa competição. Se fala muito no desejo, por exemplo, de um Palmeiras ser campeão mundial reconhecidamente, o Flamengo, a preparação que a CBF deu para os clubes, a oportunidade que eles deram de se preparar. Eu acho que isso acaba sendo um diferencial grande para o sucesso brasileiro de momento. Ver também que tem a possibilidade de você enfrentar clubes de um segundo degrau da Europa sem o abismo que se imaginava, mas o principal ponto para mim é o apetite. Eu acho que os clubes brasileiros têm enxergado essa competição de uma maneira diferente até aqui. Cássio. Tem a questão do calendário, acho que a gente debateu um pouco aqui, mas faz diferença, porque o Botafogo levou um 3-0 do Pachuca nas quartas de final da Copa Intercontinental, né, que é o torneio anual agora virou Copa Intercontinental da FIFA. E tu lembra da sequência, Cássio? Que Pacini falava muito? Foi a final do Brasileiro contra o Palmeiras, teve aquele jogo, né? Final da Libertadores, aí vem o jogo do Brasileiro. Pegou o avião correndo para jogar aquele jogo. Pronto. Enquanto o time europeu ali pegou um voozinho mais curto e tal, no meio da temporada, e o time brasileiro jogando lá 70 vezes num ano, está acontecendo um pouco o contrário agora, né? Assim, essa está sendo eu até brinquei, assim, quando um dia que o Botafogo ganhou, né? O Botafogo venceu o PSG e no dia seguinte o Flamengo ganhou do Chelsea. Eu disse, meu irmão, o Mundial acho que vai continuar existindo, mas não vai ser jogado mais em junho, julho, brincando, não é informação. Não vai ser jogado em junho e julho nunca mais, meu irmão. Vai ser que nem o Mundial do Catar. Vão jogar para dezembro, velho. Sei lá, dezembro, janeiro. Porque seria inverno em muitos dos lugares. E
Porque tem um sentido, tá? A gente veja só, a galera fala aqui, os europeus não jogam futebol assim no verão. O verão para eles é férias. Como é férias? Muita gente, a gente fala assim, o calendário brasileiro... O alto verão, né? O alto verão deles é férias. O alto verão. O calendário brasileiro tem que seguir o calendário europeu. Tudo bem. Mas se isso acontecer... Veja, a gente feriria essa lógica. Porque quando a gente para, o alto verão, a gente não joga no alto verão. Alto verão é alto verão. O cara tá na praia, tá parado, pode ser o início da pré-temporada e tal. Só que o deles é no meio da Europa, e nos Estados Unidos também, é no meio do ano. Isso faz total diferença. Então, assim, não é tão simples colocar o calendário do Brasil, porque faria com que o alto verão passasse a ter jogo. E dentro dessa lógica, eles terminam a temporada, independentemente do quanto eles acham que a competição vale, se está jogando forçado, se queria estar de férias, enfim. Mas tem um desgaste físico que, por anos, o futebol brasileiro sofreu, os sul-americanos sofreram também. Não é isso que fez o massacre que virou o Mundial de Clubes, que desde o Corinthians em 2012, de 13 até 2024, a Europa ganhou todos os anos. Isso nunca tinha acontecido um domínio desse tamanho. Na verdade, a Copa Intercontinental, durante muito tempo, a América do Sul tinha mais títulos do que o Mundial de Clubes, né? Tinha mais títulos do que a Europa, mas isso aí ficou muito para trás. Mas ainda que isso não seja a justificativa, é no mínimo um elemento. Porque na hora que você tirou... Eu até brinquei no começo desse vídeo, a gente está aqui há 2 horas, mas no começo eu até brinquei. Se a grama não tiver alguns milímetros, a temperatura não tiver amena, não tiver no fuso horário certinho, ou seja, não tiver na condição que os caras jogam, tem que ter uma relação. Pô, a condição é 30 graus, tem jogo do Brasil de 30 graus. É no meio de um calendário que os brasileiros têm tanto desgaste em 2025 específico, com muito mais ritmo de jogo, enquanto o resto está no final da temporada, isso tudo equilibra como poderia desequilibrar no outro Mundial de Clubes, que agora é Copa Intercontinental. O sucesso dos brasileiros tem um pouco de que Atos e Ravel trouxeram, do tanto que os brasileiros se prepararam para isso. Tanto que cada um foi ganhando a Libertadores, né? O Flamengo, Palmeiras em 21, Flamengo em 22, Fluminense 23 e Botafogo 24, cada um que foi ganhando a Libertadores foi adquirindo essa vaga e foi vendo como uma oportunidade, porque até tem muitos apelidos. O Brasil chama de Super Mundial. Até onde eu vi, esse apelido só existe no Brasil. Eu não vi nenhum outro canto se passou ninguém chamando de Super Mundial, mas pegou no Brasil. E faz até sentido, porque, detalhe, vai ter o Mundial do ano de 25 no final do ano ainda também, tá? Não deixou de existir, não. A Copa Intercontinental vai continuar existindo, pode ter 2 campeões de âmbito mundial na mesma temporada. Desde o primeiro momento, esse Super Mundial foi hipervalorizado no futebol brasileiro. Esses 4 clubes se prepararam bastante, e sobretudo, assim, o Flamengo e o Palmeiras na questão de receita, o Botafogo, pelo momento, o Fluminense é que me surpreende um pouco, tá? Porque o Fluminense mudou, o Fluminense fez um brasileiro ruim, quase foi rebaixado, troca de treinador, é um time, um excesso de idade, mas fez um ótimo papel na primeira fase, vai pegar Internacional, poderia ter tá pegando o Monterrey, se tivesse tido um pouquinho mais de esforço lá contra o Mamelodi, mas os outros 3, eles chegaram para fazer esse papel bom. O Botafogo pela dificuldade do grupo, mas pelo menos boas partidas, e acabou passando, mais do que boas partidas, ele acabou obtendo a vaga. Eu só acho que é um ponto que a gente não debateu até aqui agora, que esse sucesso do futebol brasileiro, ele é muito... Eu acho que a gente não debateu, que ele é muito pontual. A coisa mais rara, em tese, vai ser o Brasil ter 4 representantes. O Brasil só tem 4 representantes porque ganhou as 4 Libertadores. Pelo regulamento, o Brasil só poderia ter 2 representantes. Porque você é o máximo que você pode... A exceção é só se o país não ganhar Libertadores, que cada vaga na Libertadores é uma vaga. Mas se fosse um colombiano, um uruguaio, um brasileiro, um argentino, o Brasil só ia pegar uma vaga do ranking. E ia ficar com 2. Não teria como ficar com 3. Não poderia pegar um campeão da Libertadores e 2 vagas no ranking. Porque se fosse pegar vaga no ranking, se eu não me engano, acho que até o Atlético Mineiro teria tido chance também, no final das contas ali e tal. No Mundial de 2029, será que o Brasil vai ganhar as 4 Libertadores até lá? Então, esse sucesso que a gente coloca do futebol brasileiro, de 4 times, é um sucesso também muito pontual de uma representação, de uma representatividade que talvez seja rara. Ainda que o futebol brasileiro esteja muito acima economicamente e tecnicamente do restante do continente,
Mas assim, mas ganhar 4 Libertadores seguidas significa que ganhou 4 agora, vai ganhar mais 4, mais 4, mais 4, não perde mais nenhuma. Porque toda vez, se o Brasil perder uma Libertadores, ele já não tem 4 times no Mundial de Clubes. Ele vai ter no máximo 3, sem ser sede, claro, né? Então, o sucesso do Brasil ele começa pelo sucesso da Libertadores de ter tido 4 representantes, o que é muito raro, é um cenário de exceção, porque o regulamento foi feito para só ter 2 times. Repito, o Barcelona não está jogando. Se fosse por ranking, o Barcelona estava jogando, esse Mundial de Clubes, mas não teve essa limitação. O Liverpool estaria jogando também, também não está jogando. Aí foram 2 da Inglaterra, 2 da Espanha. E no Brasil tem esse sucesso. Eu acho que o que o Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão fazendo, ele traz uma benfeitoria para o Campeonato Brasileiro e, obviamente, para eles mesmos, para a história de cada um. E o sucesso, ele é, para mim, baseado também no momento que a competição está acontecendo. Eu acho que esse clima, a presença massiva das torcidas dos 4 times, eu acho que isso faz muita diferença. Nem se compara. Os europeus, assim, é uma vergonha, na verdade, assim, a presença dos caras. E o fato de ser o primeiro, que ele fala assim, se esse Mundial pegar e todo mundo... Eu não acho que é uma vergonha, não. Acho que é cultural mesmo. Porra, eu acho uma vergonha. Acho cultural, diferente. Eu acho que se esse Mundial pegar, será que continuaria sendo cultural a não viagem dos caras? Mas aí se pegar, deixa de ser cultural. Porque eu tô dizendo que é cultural porque não é uma competição que eles viajam, pô. O que é cultural é o quê? Não é cultural para essa Copa do Mundo. Não é cultural dos caras que viajam. Não. Eles viajam muito dentro da Europa para ver os Não, mas eles não deles. viajam eles não viajavam para o Mundial, o outro Mundial. Então, porque é cultural, porque não compram essa competição. Eles não acreditam nessa competição, não gostam, não valorizam. Eu acho que pode até estar mudando com essa competição em curso. Mas é muito diferente a forma com que os americanos, nós sendo americanos, sul-americanos no nosso caso. Veja só, mas para o câmbio atual do real, ainda que tem muito brasileiro morando nos Estados Unidos, mas para a quantidade de gente que a turma levou assim, pronto, isso para mim é mais surpreendente, melhor dizendo, tão surpreendente quanto o desempenho. Assim, eu não esperava tanta torcida não, assim. Palmeiras, Flamengo, acho que o Botafogo tá levando mesmo, mas tudo bem que o Botafogo também botaram para jogar lá em Los Angeles, né? Se fosse Miami, porque na Flórida ele poderia ser mais perto, mas assim, Palmeiras e Cássio. Porque caramba, assim, veja só. É muito, assim, eu tô achando um exagero de gente. Assim, é o torneio que todo mundo aqui no Brasil, pela valorização tá dando, todo mundo iria. Todo mundo tinha 32 mil torcedores do Flamengo, tinha 32 mil torcedores do Flamengo e Orlando. É muita gente, muito americano, né? Assim, muito brasileiro que mora nos Estados Unidos, muito. Eu tô vendo muitos relatos que tem uma certa dificuldade da FIFA de vender alguns ingressos e tem muito ingresso sendo dados, sabe? Você tá numa empresa, a empresa faz um convênio aí e tal, aí pega e acaba dando ingresso e muitos brasileiros ganhando esse ingresso. O cara já sabe que é brasileiro, não, toma esse ingresso aí e vai assistir lá o teu time lá, o time do teu país. Então tem muita gente que tá tendo uma facilidade também de ir para os jogos. Quem já mora lá, obviamente. A FIFA estornou valores, Palmeiras, né? Palmeiras e Inter a FIFA estornou valores, assim, Cássio. Só para... Estornou valores, porque os ingressos estavam sendo vendidos por um preço. Como foi um fracasso a venda, a FIFA baixou os ingressos e quem tinha pago esse preço maior recebeu automaticamente no seu cartão. A FIFA tuitou há pouco que já teve 1,5 milhão de torcedores nos jogos. É porque tem muito jogo vazio, mas também tem jogo com 60 mil pessoas, com 80 mil pessoas. Outra situação também que está acontecendo, se vocês perceberam, é que é muito diferente de como o ambiente ali dos jogos para a Copa do Mundo, por exemplo. Torcida de clube é diferente, torcida de seleção assim, loucura. Eu digo mais assim, eu vou dizer um caso que eu achei curioso, Cássio. Porque na Copa do Mundo houve uma limitação muito grande de, por exemplo, da cobertura de alguns jornalistas, até jornalistas cadastrados ali, que a TV tinha os direitos, ou se não independentes, ou se não influenciadores. Eu vi uma imagem do presidente da FIFA com alguns influenciadores que eu disse, meu irmão, na Copa do Mundo isso aí nunca aconteceria. O cara lá sentado na arquibancada, do lado Ronaldo Fenômeno, do outro lado
um influenciador americano chamado Speed, que vive junto com aquele Luva de Pedreiro. Então, você nota que existe uma liberdade muito maior do que em relação à Copa do Mundo, que é tudo muito certinho, muito rígido. Mas em 22, acho que esse povo estava em 22 também. Já. Nessa liberdade, assim, de estar ao lado do presidente. O país não tinha muita liberdade também, assim. Não, mas eu falo da organização mesmo ali, da operação de jogo. A operação de jogo é completamente diferente. Eu acho que isso lembra um pouco o exemplo que o Fred disse dos caras rindo ali e tal. Tem um clima mais descontraído no ar, sabe? Assim, aquela seriedade que tem na Copa do Mundo, não adianta, não tem nesse Mundial. É diferente. É diferente. Tem uma pegada diferente. Agora, ainda sobre essa questão do sucesso brasileiro, que foi o cerne da questão aí, eu até mandei no nosso grupo privado um tweet que viralizou, acho que logo após as vitórias importantes ali dos dois brasileiros, do Botafogo sobre o PSG e do Flamengo sobre o Chelsea, né, que foram as vitórias mais marcantes, né? E foi um tweet curioso, que fala mais ou menos assim, eu acho que eu consigo abrir aqui para poder ler, que o cara falou, e eu queria trazer, não vou nem formar opinião a respeito. Eu queria ouvir, na verdade, a opinião de vocês e ver como é que o chat também se movimenta. E o cara fala assim: vai ser engraçado quando voltar o Brasileirão e os mesmos times brasileiros que surraram os europeus empatarem tomando sufoco do Mirassol. Mas aí é futebol, porra. Aí, porra. Por isso que alguns resultados a gente tem que colocar na conta do futebol também. Não adianta a gente criar tese porque o Botafogo ganhou do PSG. Parece que o eixo do mundo futebolístico mudou, sabe? É o eurocentrismo que acontece na visão de todo mundo em relação à Europa no futebol. O Botafogo ganhou um jogo do PSG, vamos rediscutir esse cenário. Calma lá, futebol... Mas teve muita gente tentando fazer de clubes isso. de São Paulo, o São Paulo é tricampeão mundial. O bicampeonato mundial de São Paulo contra o Milan e contra o Barcelona, é possível que se jogasse 10, o São Paulo vencesse a maioria dos jogos naqueles dois confrontos. Mas em 2005, se jogasse 10 vezes, eu acho que o São Paulo perderia aquela vitória do Liverpool, estaria ali entre as... Ganharia uma ou duas. E isso também com o Inter contra o Barcelona, contra o Corinthians, contra o Chelsea. Então assim, eu digo isso, eu quis dizer o São Paulo para dizer que em algum momento aconteceu. O Flamengo, quando pegou o Liverpool, acho que se jogasse 10 vezes, o Flamengo ia bater muito no Liverpool. O Santos, pelo amor de Deus, o Santos de Pelé. Mas já nesses outros mundiais, a partir de 2005, São Paulo 2005 contra o Liverpool, Inter 2006 contra o Barcelona e o Corinthians, né, contra o Chelsea, são 3 vitórias por 1-0, 3 vitórias sofrendo um bocado, assim, não é porque ganhou, ganhou porque é futebol, porque teve a estratégia para, assim, e depois aquilo ali, você não ganhou o Mundial. E agravando ainda, Cássio, que e fez com que o Chelsea não era o melhor europeu de 2012, o Chelsea não era o melhor time europeu de 2012, ganhou aquela Champions League de uma questão mais de estratégia para vencer, e o Liverpool também não era o melhor time de 2005 não, na Europa. O Barcelona de 2006 já vinha num certo declínio, né? Mas era Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, né? Assim, mas ainda era o melhor time. Agora, o Chelsea de 2012 e o Liverpool de 2005 não eram nem os melhores times da Europa, quando jogaram contra esses times brasileiros. Mas eram os campeões europeus, assim, independentemente do momento, era tipo... Assim como também dava para dizer que não sei se o São Paulo era o melhor time da América do Sul em 2005. Era o campeão da Libertadores. Podia também não ser o melhor time da América do Sul. Então, o Palmeiras tem muito mais estrelas, né? Isso vale para os dois lados, Ravel. Ô, Cássio, o Palmeiras tinha mais estrelas do que o São Paulo. 93 não sei. Eu acho que 2005... Não, 93 é meio a meio a seleção. 2005 era o Corinthians ali, com a MSI. E a final foi São Paulo e Atlético Paranaense, né? Na Libertadores. 93. Gente, 93 o Palmeiras, assim, você pegar, é Roberto Carlos, é Cafu, é Rivaldo, É metade da seleção brasileira de cada um, pô. Metade, grosso modo, era metade do São Paulo e metade do Palmeiras. Pô. São Paulo tinha Leonardo, tinha... porque tinham reservas também. Mas tinha Leonardo, tinha Ronaldão, tinha Zete, tinha... Isso tudo... 93 tinha Miller ainda, né? Tinha Miller, tinha... Isso tudo, porra. Isso tudo na seleção brasileira de 94. E o Palmeiras tinha... Tinha Cafu, detalhe, São Paulo tinha Cafu também, viu? Ainda tem gente que esqueceu o detalhe. Os dois alimentavam demais. Era meio. Era o São Paulo Mundial 93 e o Palmeiras brasileiro 93 ali. Juntar os dois me dava para ser a seleção brasileira.